nação tricolor? Tudo beleza? No vídeo de hoje quero trazer todas as informações para o super clássico de amanhã entre São Paulo e Palmeiras. Quero trazer também uma novidade que deixou a torcida do São Paulo preocupada. Muitos não deram muito crédito a essa notícia, mas é de se preocupar sim. Vou trazer detalhes. Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Carlos Nogueira e esse é o canal Chama Tricolor. Bom, galera, antes de mais nada, quero pedir para vocês, deixem seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho, nos ajude a crescer na plataforma. Seu like e a sua inscrição é muito importante para o crescimento do canal. Então, é de graça, não custa nada. Dá essa força pra gente aí, galera. Tá bom? Vamos ao vídeo sem mais delongas. Bom, quebrando recordes e entrando para a história do São Paulo, o Jonathan Calleri, ele pode estar vivendo seus últimos dias como jogador do Tricolor. É, isso mesmo que você ouviu. Isso porque os dirigentes do Monterrey, do México, estariam no Brasil dispostos a contratar o argentino para reforçar o seu elenco para o segundo semestre. A informação foi divulgada pelo canal Fox Sports, lá dos Estados Unidos. Segundo o veículo, o plano inclui até pagar a multa rescisória do camisa 9 tricolor para conseguir a liberação, caso as negociações com o clube do Morumbi não evoluam. Quitar a multa rescisória parece ser a única chance do Monterrey em convencer o São Paulo a liberar seu centroavante, mesmo porque, segundo a fala do presidente Júlio Casares na ESPN, ele mesmo disse que não há planos de negociar o Calleri. Eu, particularmente, não acredito. Principalmente se os caras vierem e pagarem a multa rescisória. Calleri tem contrato com o São Paulo até o final de 2025. Para ficar em definitivo com ele, o São Paulo gastou 3 milhões de dólares, aproximadamente 16,2 milhões de reais. Calleri hoje é um dos maiores ídolos do elenco. Ele tem 7 gols em 22 jogos no ano e é dono do maior salário do atual plantel. Ao todo, pelo clube, pelo São Paulo, ele acumula 55 gols em 136 jogos. E apesar da reação inicial à informação do interesse mexicano no seu camisa 9, Casares repetiu a velha máxima que domina o Morumbi na sua gestão. Não existe jogador inegociável, mas a proposta tem que ser boa. Galera, é tipo assim, se o Monterrey chegar e depositar a multa rescisória, São Paulo não tem muito o que fazer. Aí a única esperança é o Calleri falar que não quer ir. Se o Calleri falar que não quer ir, pode não dar nada. Mas é de se preocupar. Tá certo? Então aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Deixa aí nos comentários o que vocês acham dessa história. Bom, e agora vamos falar do assunto principal do vídeo. São Paulo e Palmeiras se enfrentam amanhã no Morumbi às 16 horas. Um jogo importante, principalmente para as pretensões de ambos no Campeonato Brasileiro. O técnico Dorival Júnior, ele terá à disposição todos os principais jogadores desde que iniciou seu trabalho no São Paulo. O Wellington Rato se recuperou de uma gripe, não pôde jogar no meio de semana, e ele vai retornar ao time. Rodrigo Nestor, por sua vez, se recuperou de uma fadiga muscular na coxa, e deve ser titular nesse confronto. Nestor, inclusive, ele entrou no segundo tempo do jogo contra o Tolima para retomar o ritmo de jogo, mas não jogou muito tempo. Uma novidade que terá no banco de reservas pode ser o Erisson. O centroavante está recuperado de um estiramento na coxa
e não deve ser relacionado. Aliás, está à disposição para ser utilizado, perdão. Quem ainda não deve ser relacionado é Alexandre Pato. Embora tenha sido regularizado no BID na última terça-feira, ele ainda não deve reunir condições físicas para estar em campo. A ideia é tê-lo 100% após a data FIFA. Então, provavelmente, ele só deve estar à disposição no jogo com o Atlético Paranaense. No trabalho desse sábado, o último antes do confronto, houve um trabalho técnico e tático. Primeiro houve um trabalho de troca de passes, cruzamentos e finalizações. Na sequência, Dorival e o auxiliar Lucas Silvestre selecionaram um grupo de atletas para um treino tático posicional, enquanto o restante fez uma atividade técnica em campo reduzido. Houve também aprimoramento de bolas paradas ofensivas e defensivas. Eu não vou cravar time provável, porque a gente nunca acerta, né? Mas se eu pudesse dar um palpite, eu entraria com 3 volantes. Porque o diferencial do Palmeiras não é o ataque, e sim o meio-campo. Por mais que o Gabriel Menino possa não jogar, a gente já vai falar do Palmeiras, o meio-campo do Palmeiras, para mim, é o diferencial. Né? Se conseguir parar o meio-campo do Palmeiras, o time deles não joga. Então, eu entraria com 3 volantes. Mas como ele deve entrar com o Nestor, ele deve entrar com o Pablo Maia, o Neves e o Nestor. Provável. Deve entrar com o Michel, Luciano e Caleri. Não deve fugir disso. Lá atrás ele deve entrar com o Rafinha, o Arboleda, o Beraldo e o Caio. Então não deve diferir muito do que a gente já está acostumado. Né? Nós vamos aguardar para ver. Bom, o São Paulo vai jogar com a casa cheia. Tá? O São Paulo vendeu mais de 50 mil ingressos para o Clássico. Então, até a hora do jogo, pode ser que o São Paulo ultrapasse os 60 mil. Eu não sei quanto foi a carga total de ingressos, tá? Mas eu acho que vai chegar perto disso. O São Paulo tem 15 pontos e ocupa a 8ª colocação do Brasileiro, enquanto o Palmeiras é vice-líder com 19. Já falando do nosso rival, né? O técnico Abel Ferreira, toda vez que eu vou falar Abel Ferreira, eu confundo com Abel Braga. O técnico Abel Ferreira não terá o zagueiro e capitão Gustavo Gomes, está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Além dele, Marcos Rocha, Murilo e Atuesta seguem se recuperando de lesões, então também não devem jogar. O jovem Naves deve formar dupla de zaga ao lado de Luan, com o restante do time sendo mantido. Assim, o Palmeiras deve entrar em campo com o Everton, Mike, Naves, Luan e Piquerez, Zé Rafael, Gabriel Menino, que pode ser que não jogue, e Rafael Veiga, Dudu, Arthur e Rony. Essa partida vai ser apitada pelo árbitro palmeirense Rafael Claus, auxiliado pelo Alex Ang Ribeiro e o Marcelo Carvalho Vangassi, todos os 3 de São Paulo. E no VAR estará outro picareta, Wagner Hellway, da Paraíba. Tá? Tem que ficar ligeiro, São Paulo. Botar a barba de molho. Aí eu queria contar para vocês agora a história do Choque Rei. O porquê se chama Choque Rei. Tá? Essa dupla, por 9 anos, na década de 40, por 9 anos seguidos a dupla se manteve em destaque no campeonato estadual. Tá? Devido à realeza em torno do clássico, o jornalista italiano Tomás Mazzoni apelidou a disputa de Choque Rei. Uma espécie de duelo entre 2 reis, 2 gigantes do futebol na época. Mazzoni foi jornalista e comentarista esportivo
do extinto jornal A Gazeta Esportiva, considerado por muitos o cronista de maior destaque na história do jornal. O jornalista chegou ao Brasil com os pais quando era criança, junto com uma leva de imigrantes que deixaram a pequena cidade italiana de Pogliano a Mare, em direção ao distrito do Brás, em São Paulo. Movimento motivado por uma crise italiana que atingiu, em sua maioria, as famílias mais humildes. Em 1920, já trabalhava no jornal paulistano São Paulo Esportivo. Depois de uma passagem como redator e diretor do jornal Estampa Esportiva, em junho de 1928, chega ao diário A Gazeta Esportiva como redator. Nesse mesmo ano, aliás, publica a primeira edição de seu Almanaque Esportivo, livro que reúne registros detalhados dos principais acontecimentos esportivos daquela época. A partir de 1930, assumiu o comando da redação e começou uma renovação da linguagem do futebol. Ele criou termos que sobrevivem até hoje. Tá? Muitos vocês conhecem, galera. Por exemplo, os principais clássicos paulistas ficaram com os seguintes nomes. O Derby Paulista, né, Corinthians e Palmeiras. O Majestoso, que é Corinthians e São Paulo. Sansão, Santos e São Paulo. E o Choque Rei, que é Palmeiras e São Paulo. Também deu nome aos clubes, tá? As nomenclaturas, né, os apelidos. Por exemplo, o Clube da Fé, que é o São Paulo. Timão e Mosqueteiro, Corinthians. Campeoníssimo, Palmeiras. Moleque Travesso, Juventus. Inhoquim, 15 Piracicaba. Entre tantos outros. Então, para quem não conhecia a história da nomenclatura Choque Rei, tá? Trago para vocês também essa curiosidade, tá bom? Espero que tenham gostado. Mais uma vez, peço para vocês, se inscrevam no canal, ative o sininho, dê um like se gostou desse vídeo, nos ajude, nos dê essa força, tá bom? Conto muito com a ajuda de vocês, beleza? E para aqueles que já se inscreveram, o meu muito obrigado, tá bom? Vou ficando por aqui, volto amanhã após o jogo. Lembrando que esse é o canal Chama Tricolor, uma chama que arde no peito e jamais vai se apagar. Até a próxima!